Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Essa é a palavra que eu tenho para essa noite. Jonas capítulo 1. E o capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, ficou excelente. E Jonas se levantou e fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. E desceu para onde? Jope, diga assim, Jope. Amém? Só aí. A minha leitura é básica, simples e objetiva. Eu quero falar hoje num tema sobre chamado. Preste muita atenção. Eu peço um silêncio para que você possa entender o que Deus quer falar convosco. O chamado de Deus, ele é constituído por um propósito. Todos nós somos chamados por Deus para viver uma missão. E nesse texto, no capítulo 1 de Jonas, obtém-se 4 capítulos. 1, 2, 3 e 4. Mas no capítulo 1, nós vamos ver a vocação na vida de Jonas. Qual era o papel de Jonas? Profeta, mensageiro da paz. Deus deu um destino para Jonas e para Nínive, levar uma mensagem e convencer o povo a se converter ao Senhor. Porque o que era Nínive? Era uma cidade pagã, inimiga de Israel, violenta. O povo tinha uma natureza muito cruel. E sempre aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai se revelar. E Deus tem que se revelar através de quem? Pega esse dedinho assim, ó. Levanta esse dedinho assim, ó. Diga assim, ó. Vira para essa pessoa lá, diga assim, ó. Você foi escolhido hoje para trazer um avivamento que ainda não chegou no território aonde você habita. Eu sou a primeira, a de a segunda, a de a terceira. Deus quer levantar alguém para trazer avivamento, mas antes que eu chegue no avivamento, Deus levantou Jonas e disse: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e leve uma mensagem e diga para aquele povo se converter e mudar a natureza da personalidade que eles são, tão violento, tão cruel, e não respeitam o meu nome, que é o nome do Senhor. E eu quero que você tenha essa missão, e essa missão é para você entrar na rota que eu criei para você ir. E o caminho, o destino que era para Jonas ir, é para Nínive. E ele entra dentro de um barco, e dentro desse barco que ele entra, de madeira, ele paga a passagem, e não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. O destino final vai para Jope. Deus disse para ele ir para Nínive, e agora ele cria uma rota diferente. Todas as vezes quando eu e você sai da rota de Deus, da vontade de Deus, nós se perdemos. Por isso que eu abro parênteses para você entender algo aqui nesta noite. Se Deus disse pela boca de um profeta, se Deus disse pela boca de uma profetisa, que é para você ir para Nínive, não entre em outro caminho. Pastor, mas eu vou de conta própria. Aconteceu algo com Jonas que vai nos ensinar que todas as vezes que decidimos fazer a nossa própria vontade, há um preço da desobediência. O que acontece agora com esse profeta é o que ele vai viver algo que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. No capítulo 2, apóstolo, Jonas entra, antes de caminhar o capítulo 2, a Bíblia diz que ele está dentro do barco, e havia companheiros que estavam com ele. Veio uma tempestade e uma onda forte, e sacode para um lado e para o outro, remessa esse homem que está dentro de barco lá no fundo. Jonas dormindo, ele entrou dentro de um barco, pagou a sua passagem, foi para um lugar que Deus não mandou ele ir, que era Jope, e era para ir para Nínive. O que acontece com ele? É lançado ao mar,
E o que tem dentro do mar? Peixe. E um grande peixe engole Jonas. E nisso, Deus permite que esse peixe seja um instrumento para levar Jonas para o propósito. Levanta sua mão que já vou liberar a primeira palavra profética nesta noite. Eu sei que você está chorando, você está clamando a Deus para que o Senhor venha resgatar e libertar alguém da sua família nessa campanha dos 6 dias. Eu venho como boca de Deus para te dizer: sempre para algum Jonas, Deus levanta um peixe para resgatar, para chegar no lugar do propósito. Então, se você está pagando preço em oração, em clamor, nesta campanha, não desista. 6 dias consecutivos vai gerar milagre neste lugar. O que acontece com Jonas? Ele não é mastigado pelo peixe, porque eu nunca vi num livro, irmão, na ciência seja própria, alguém dizer: o peixe comeu e engoliu, ou mastigou ou vomitou. Não. A Bíblia é o único livro que vai revelar. E o único profeta que foi engolido pelo peixe, ele fica 3 dias. Quantos dias que Jonas fica dentro do peixe? E quantos dias Jesus ficou morto? Jonas entrou dentro de um barco de madeira, sim ou não? Jesus foi levado na cruz de madeira, sim ou não? Entenda que é semelhante a ele. A morte veio, ele ressuscitou. Jonas entrou dentro do peixe, saiu vivo. É desse jeito que eu quero dizer para você nesta noite. Tem revelação de Deus aqui nesta noite. O que Deus vai fazer não permitirá que a morte venha apagar a história de alguém. O chamado, irmão, é algo como uma chama, como foi dito o dia de ontem pela boca da nossa apóstola: o tempo e a oportunidade. Deus unificando as duas palavras para que realize o propósito. Na vida de Jonas, Deus deu um privilégio. O quê? Dentro do peixe, 3 dias, 3 noites. No capítulo 2 diz a Bíblia que Jonas faz um clamor, e lá dentro do peixe Jonas volta a viver o que ele não viveu antes. O quê? Ele ora, tem encontro com Deus. E a expressão da oração é essa: Pai, eu estou sentindo que a minha alma está no inferno. Eu estou sentindo como estou na escuridão. Ele se sentiu no fundo do poço. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele reencontrou o propósito que Deus tem com ele. São 6 noites proféticas para você reencontrar o seu propósito. São 6 noites que você vai precisar entender que Deus te chamou. Pastor, Deus me chamou para tocar esse instrumento. Meu filho, entra no mistério e toque. Pastor, Deus me chamou para pregar, então pregue. Deus me chamou para ser profeta, então seja. Deus me chamou para ser intercessor, então ore. Deus me chamou para eu ser aquele que vai patrocinar o reino, então faça a sua parte. Pastor, eu não sou preparado. Deus nunca chamou ninguém perfeito. Os imperfeitos Deus está levantando, e Ele quer levantar alguém perfeito para quê, irmão? Para Ele aperfeiçoar. Olha aqui o mistério. Levante sua mão que eu quero ser profeta. Deus ainda não resgatou Nínive. Sabe por quê? Sabe por que Deus não resgatou? Porque Deus primeiro estava resgatando o profeta. Primeiro Deus resgata você, para Ele trazer os demais. Sabe o que acontece em Nínive? Algo vai acontecer como nunca antes. Deus primeiro trata Jonas, para depois tratar a terra. Agora eu entendo. O pastor me permite falar isso. Obrigado pelos não que já me deram. Porque se eu tivesse tanto sim, eu não estaria aqui hoje pregando. Eu louvo a Deus pelos não que eu já levei nessa vida, porque me livrou de cada uma. Eu sei que você ficou emburrado como eu fiquei, bicudo como eu fiquei, zangado como eu fiquei, mas eu não desviei do propósito. Chorei, fui para o secreto, o peixe me engoliu, e eu fiquei ali quietinho. Falei: Jesus,
Que hora que vai ser o momento? Ele falou: deixa eu te transformar. A obra que eu faço na vida de um homem e de uma mulher não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Levante a sua mão, deixa eu ser profeta. Deus está dizendo que nessa campanha de 6 dias eu vou fazer algo na sua vida inédito. Eu vou fazer uma transformação, onde as pessoas vão dizer: o que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com ela? Meu Deus, o que aquela pessoa está fazendo? Que mentoria é essa que ela está fazendo? Que treinamento é esse? É o peixe que Deus mandou me engolir. Para quê? Não para me mastigar. Quando eu entendo uma coisa, quando Jonas está lá dentro do ventre, irmão, o que acontece com alguém que está no ventre? Está sendo gerado. Então levante a sua mão, deixa eu ser profeta. Enquanto você estiver no ventre, você vai gerar um novo homem, uma nova mulher, um novo adorador na presença do Senhor. Você pode celebrar. É engraçado falar, mas tem muito peixe aí. Poderia ter mastigado, engolido. E o fim de muita gente poderia ter acabado. Mas você esqueceu? Quem dá a última palavra é o... Pera aí. Quem dá a última palavra acerca de mim e de você é quem? Não, diga o nome dele, que o nome dele é lindo, é forte, poderoso na guerra. E quando ele peleja por mim e por você, ele nunca falha. Qual o nome dele? É o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer comigo? Diga assim: o Senhor dos Exércitos. Não, levante essa mão e diga comigo: o Senhor dos Exércitos me chamou, está cuidando de mim, da minha casa. Então você toma posse dessa palavra, porque é um tempo de mudança, é um tempo da contratação do mistério de Deus na sua vida. Olha o que acontece. Primeiro Deus vai, tira o profeta da zona de conforto, permite o peixe engolir ele, e conduz 3 dias e 3 noites, por causa do preço da desobediência. E ele precisa viver a missão, porque o tempo passa, irmão, a oportunidade passa. Deus leve agora Jonas ao outro lado, através do peixe, e o peixe agora vai vomitá-lo. E aonde Jonas chega? Nínive, na terra que era preciso chegar. Ele chegou num ambiente, na geografia que Deus estava ordenando. Imagina, pessoa certa no lugar certo, o que pode gerar? Resultados bons. Vou falar de novo. Alguém que tem chamado de Deus, alguém que é chamado por Deus, estando na estação certa, no ambiente certo, vai fazer a diferença. Preciso lembrar-vos, o carnaval passou. As pessoas quando vão no carnaval pulam muito, bebem muito, a prostituição aumenta, a iniquidade aumenta, e elas vêm aos pedaços chegando na igreja, pastores. Mas numa campanha dessa, Deus sempre manda peixes para engolir a gente, sabe para quê? Para trazer a gente inteiro, e a gente sai daqui inteiro, sabe por quê? Porque aquilo que faz o Senhor na minha vida e na sua vida é uma obra completa. O diabo gosta de ver gente, mas passar humilhação. Eu vou falar o que o capeta gosta de fazer, eu vou falar. Ele gosta de humilhar a pessoa, ele gosta de ver pessoas ir contra a vontade de Deus. Sabe o que o inimigo gosta de fazer, irmão? Ele gosta que quando você diz: eu não vou para a igreja, eu não vou cumprir o ID, eu não vou pregar a palavra, eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou adorar. Ele gosta, isso para ele é maravilha. Mas eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu estou na dependência de Deus. Assim como Jonas foi lançado a Nínive, e ele lançou um propósito, sabe qual que foi? Capítulo 3 diz assim, livro de Jonas: e o Senhor, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a pregação que eu disser. Deus deu a ele a segunda chance. Deus está falando desde ontem, Deus está falando aqui hoje novamente. Eu estou dando uma segunda chance para pessoas aqui. Está na hora de você reagir, irmão. Está na hora de você dizer assim: eu vou ter que encarar.
eu vou ter que me reposicionar. Porque a tempestade aqui, eu já vi em tempestade matar muita gente, mas essa tempestade permitida por Deus aqui vai reposicionar um profeta. Tem situação que você entrou, que foi permissão de Deus para você se reposicionar. O que é reposicionar, irmão? É você ter uma postura e você dizer assim, ó, a partir de hoje eu vou cumprir o que está escrito. A partir de hoje eu vou começar a seguir o que está escrito nesta palavra. A partir de hoje eu não vou ficar só nesses 6 dias e a minha vida está boa, pronto, acabou. Não, a partir de hoje eu vou colocar em prática. Você sabe que a maior alegria de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, de uma apóstola, sabe qual que é a alegria? É ver você viver esta palavra. Irmão, viver a palavra não é fácil, mas eu quero te dizer uma coisa: se todos nós fazermos a nossa parte, você vai ver o que vai acontecer dentro dessa igreja. Porque agora Deus manda Jonas ao lugar, e quando ele chega lá em Nínive, ele diz assim: ó, o mistério é forte aqui. Nós vamos fazer um jejum. Nós vamos fazer uma oração. A ida dele a Nínive é a obediência. Você pode pedir muita unção nesta campanha, mas se você for obediente até o fim desta campanha, o avivamento vai chegar de uma forma muito rápida. Eu entendi, eu estou entendendo, estou compreendendo que muitas vezes não é pedir coisas grandes, mas obedecer à voz de Deus é um preço alto. Conheço pessoas talentosas, pessoas que amam a palavra, pessoas que têm variedade de qualidade, habilidades na sua vida, mas elas não obedecem. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Você precisa se reposicionar. Você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida. Pastor, eu sei que levantar de madrugada é difícil, eu sei que é. E eu quero aqui, antes de encerrar essa palavra que eu estou pregando aqui nessa noite sobre Jonas, ele entrou dentro do propósito antes de acabar o capítulo. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Deus se revela no livro de Jonas a misericórdia. Porque Jonas sabia que Deus tinha misericórdia por pessoas imperfeitas. Você sabia? Eu, como profeta, Deus nos permite orar por pessoas que não merecem misericórdia, como você também, porque Jesus nos ensinou para abençoar. Para quem é perfeito é fácil, e agora os que são imperfeitos? Porque Jesus está nos ensinando aqui no livro de Jonas, neste profeta, que as qualidades de Cristo é amar. Se é preciso dar mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Deus está esperando você se levantar e ir para Nínive. Talvez em Nínive para você é o seu trabalho. Talvez tenha alguém lá que é muito rebelde. Talvez lá no meio da convivência, na escola, na faculdade. Você que está aqui, jovem, Deus te levantou lá no meio daqueles lá, sabe para quê? Para você ser o Jonas diferente, para você levar a mensagem que precisa levar. É muito ato da religião dizer assim: não merece a oportunidade, não dê ele mais uma oportunidade. Mas Jesus, ele quebrou todas essas leis e disse assim: todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Se permita Deus trazer você hoje para esse propósito. E eu quero contar aqui em breve um pequeno testemunho. Isso tem mais ou menos, acho que 1 ano e meio atrás. Já era meia-noite, a 0 hora. O apóstolo me mandou uma mensagem de um obreiro que ia pregar domingo de manhã na igreja. E esse obreiro não deu para vir. O pastor mandou mensagem para mim meia-noite, 3:30 da manhã, o Espírito Santo me despertou. Eu estava num sono profundo. Ele me despertou e peguei no hábito, peguei o celular para colocar um fundo musical para orar. E eu vi a mensagem do nosso apóstolo dizendo: você pode ministrar cedo, Léo? Sim. Eu coloquei esse aqui. E eu lembro que eu preguei sobre Jonas. E eu estava pregando no domingo de manhã. Alguns irmãos vão lembrar. Que bom de memória aí. E eu assentei bem aqui sim. Eu falei assim: Deus me trouxe aqui hoje nessa manhã para dizer que há uma segunda chance para Jonas
E eu lembro que veio hoje é até obreiro aqui do nosso meio. Ele veio correndo e caiu de joelho aqui no altar. O que isso me ensina? Você precisa esteja preparado para a mensagem que Deus vai te dar. Porque eu vejo as pessoas colocando muito obstáculo. E desculpa, pastor, eu estou passando pelo luto. Eu passei também. Ah, pastor, eu estou passando pela enfermidade. Passou também. Porque na área que mais dói, na área que é mais provado, é a área que Deus vai mais te usar. Ah, pastor, não consigo, porque vão falar de mim. Ah, pastor, porque vão colocar. Irmão, eu estou na condição que eu vou seguir o que Deus mandar. Eu vou seguir uma condição debaixo da cobertura dos nossos apóstolos. E eu quero te fazer uma pergunta antes de encerrar essa mensagem. Eu prego hoje como fosse o último dia da minha vida. Eu vou viver muito tempo, até quando Deus quiser. E você deve fazer isso também. Pregue como fosse a última vez. Cante como fosse a última vez. Profetiza como a última vez. Eu lhe faço uma pergunta: qual foi a última vez você pegou a Bíblia para estudar, para preparar uma mensagem? Porque existe pessoas que estão paradas. Tem gente que está no fundo do porão, lá no porão, lá na escuridão. Não. Tem alguém que está esperando você chegar com a luz. Ah, pastor, Deus me usa no violão, e o violão está lá quebrado a corda, o violão está lá parado. Ô meu filho, vai amanhã cedo mesmo, compra as cordas lá e vai preparando a canção, porque Deus está esperando você se reposicionar. Ah, pastor, eu estou meio rouco. Vai cantando assim mesmo, meu filho. Solta esta voz, porque tem gente que precisa ser resgatada através de você. A minha palavra de hoje, a palavra que Deus me deu que hoje é: cumpre seu chamado com excelência. Faça com excelência. Existe alguém melhor que eu. Existem pessoas mais capacitadas do que eu. Mas Jesus escolheu a mim e a você para estar aqui neste altar. Ele te chama aí. Ei, você que está sentado aí, meu filho, se levanta espiritualmente. Venha reposicionar. É lá naquele quartel, é lá naquele grupo, é lá naquele povo. Deus quer te usar. Jonas não morre da condição que começou. Ele cumpriu um chamado. Cumpriu o chamado. O propósito é grande. A obra é grande. E você não pode parar. É triste falar isso, mas eu preciso entregar, porque eu não vou levar nada para minha casa. Não espere. É triste falar isso, mas eu preciso falar. Não espere a prisão chegar para você ir para dentro de uma cadeia para você pregar. Não espere um hospital. Não estou amaldiçoando ninguém, tá, irmão? Só estou falando a realidade. Não espere chegar uma vaga no hospital para você ficar internado para você pregar. Não espere o dia mau chegar para você exercer o que você tem que exercer. Não espere a crise chegar para você se tornar aquilo que Deus falou que você precisa se tornar. Deus está te chamando para você viver o chamado. E Deus está dizendo para mim que está levantando um povo aqui nesta noite que vai fazer a diferença. Tem praças te esperando você pregar o evangelho. Tem ônibus que estão aí, irmão, vazio, precisando de evangelista para pregar a palavra. A internet está aberta para você anunciar a palavra. A terra te espera para você lançar a semente da palavra. Você precisa anunciar a palavra. Eu quero deixar uma tarefa para você. Diga o mais possível que for a muitas pessoas: Jesus te ama. Eu não sei até quando, enquanto Ele me dá fôlego e vida e força, eu preciso anunciar às nações: o Deus forte e poderoso voltará para buscar a tua igreja. Jesus está voltando à igreja. O mundo só está a pior. Demonstra o amor. Ame, cuide, zele, anuncie esta palavra. Cristo está voltando. Nós temos um exemplo muito claro dos nossos apóstolos. A ampliação desta igreja, a reforma da igreja, é para receber homens e mulheres que estão lá no lixo, irmão, ó. Estão lá no lixo, sabe por quê? Porque lá no Salmo 113 diz assim, ó: no
futuro, Deus levanta os príncipes. Levanta a mão, deixa eu ser profeta. Vai entrar príncipe de Deus neste lugar, de nobreza. Deus vai elevar o crescimento desta obra de uma forma acelerada. Mas Deus conta com você. É você que está de mão levantada, Deus conta com você. Você vai fazer parte dessa história. No século 21, Deus levanta homens e mulheres que anunciarão a palavra. Jonas, não é para Tarsis, não é para Jope, é para Nínive. Tem uma Nínive esperando você. Anuncie a palavra, pregue a palavra, anuncie, diga: Jesus é bom, Ele salva, Ele liberta, Ele cura.